Com a palavra, o nobre deputado Olímpio Gomes para falar a favor. Senhor presidente, senhores deputados, funcionários desta casa, cidadãos que nos acompanham pela TV Assembleia. Venho a essa tribuna discutir favoravelmente a esse projeto que eleva o teto salarial do Estado na obrigação, como parlamentar, na obrigação por pertencer a um partido que tem na sua essência o trabalhismo e o respeito ao trabalho. Me vejo absolutamente tranquilo, porque na mesma intensidade em que venho a essa tribuna denunciar, exigir pisos salariais dignos a todas as carreiras de servidores do Estado de São Paulo, também tenho a absoluta tranquilidade para dizer que a vinculação de salários do governador e vice-governador é uma grande hipocrisia. A manutenção em congelamentos por anos e anos, como se governador e vice-governador vivesse realmente e se sustentasse em função do salário que possa ter. E com isso, obstruindo de forma legítima, porque a lei garante, mas imoral e de forma antiética, que servidores das mais variadas categorias profissionais possam receber justos valores pela carreira que abraçou, pelo tempo de serviço que tem, pelos méritos adquiridos ao longo da carreira, por ganhos em sentenças judiciais, onde a justiça demonstrou que o Estado estava equivocado em relação à correção de ganhos, e também de uma forma, nós que estamos no Legislativo e que vivemos apregoando que há um equilíbrio e harmonia em relação aos poderes, que também se deva respeitar essa harmonia e equilíbrio em relação a ganhos salariais. Inúmeras categorias de servidores públicos do Estado de São Paulo, por esses ganhos mais do que legítimos, vem sofrendo por conta da hipocrisia de se dizer que vai se segurar congelado salário de governador e vice. E mais, pelos servidores do Executivo não terem a condição ou a força, ou muitas vezes o livre-arbítrio, para tentar lutar em condições de igualdade com o Poder Executivo, haja visto o Legislativo ser normalmente prostrado ao que o Executivo quer, tem as suas carreiras
ceifadas e os seus direitos alijados. Quando fomos votar aqui nessa casa, numa madrugada, os subsídios de promotores e juízes, em que se dizia ninguém mais, os representantes das entidades da magistratura e do Ministério Público, procurador-geral e assessoria, presidente do tribunal, e diziam: ninguém mais quer ser juiz ou promotor no estado de São Paulo pela miséria de R$10.800. E nós votamos numa penada só para o inicial de R$16.800, porque, entre aspas, era a Justiça e o Ministério Público que queriam. Naquele momento, não fomos fazer as contas mínimas de impacto para o Estado e ninguém manifestou essa preocupação. Era mais importante deixar tranquilos e não deixar no desagrado juízes e promotores. Também em relação às categorias do Estado de São Paulo, o devido respeito àqueles que conquistaram legitimamente direitos e vantagens deve ser uma obrigação desta casa. Ainda que se defina o valor maior, ainda estaremos muito distantes do teto do judiciário e de tetos praticados no legislativo. Temos que ver muitas vezes o prejuízo que gera ao Estado de São Paulo. O último concurso para agentes fiscais de renda, quando o Estado fez um concurso dificílimo, uma seleção extremamente rigorosa, milhares de participantes, passado pouco mais de um ano, de 500 aprovados, mais de 100 deixaram a carreira. E por quê? E por que isso acontece? Porque vão buscar nas carreiras federais, aonde só muda o patrão e não muda a essência, nem a obrigação e nem a dedicação. Aliás, normalmente o volume de trabalho na área federal é menor. E falei a respeito dos agentes fiscais. E se nós pegarmos um delegado de polícia no estado de São Paulo, ganha 1/3 do salário de um delegado de polícia federal. E também dos últimos concursos de delegados, a grande maioria passa o seu plantão estudando e sonhando ir para outra polícia porque o patrão é diferente e o patrão trata com mais dignidade. Temos que ver que a Polícia Militar forma hoje 150 oficiais por ano, 4 anos de formação, e por termos os piores salários brasileiros para a oficialidade da Polícia Militar, e também um coronel da Polícia Militar hoje perceber metade do valor salarial do que um colega em qualquer outro estado, e 1/3 do que ganha um colega coronel em Brasília, também vão buscar em outras carreiras satisfação material. Então, muitas vezes, as demandas dessa casa, a desconsideração com essa casa, com os deputados, com os partidos, será que nós descobrimos agora que o Poder Executivo, que o Palácio dos Bandeirantes está pouco se linchando para deputado, para partido? Deputado e partido só é importante na hora que está votando e apertando o dedo porque interessa ao governo. E a questão do desrespeito ao legislativo e de não se votar projetos dos deputados, de não se contemplar as migalhas que são as emendinhas que compram a nossa razão e a nossa consciência, nada tem a ver com obstruirmos a questão da dignidade material a carreiras de servidores públicos, que são trabalhadores públicos, que se há um achincalhamento na base de todas as carreiras do estado de São Paulo, também hoje há um aviltamento em relação ao topo das carreiras, aonde aqueles que conquistam direitos, vantagens, que têm méritos,
acabam sendo solapados nesses seus direitos. É mais, quem está numa carreira, quem abraçou uma profissão e que não se chega ao topo da carreira numa penada, por ser ligado ou parente ou ser apaniguado de qualquer ala ou de qualquer partido político ou de qualquer político, ninguém ingressa na polícia, delegado de quarta classe, e vai ser delegado geral ou vai ser cardeal. Ninguém ingressa segundo tenente na polícia militar e vai ser coronel no dia seguinte. Ninguém ingressa na base da carreira de agente fiscal e vai para o topo da carreira simplesmente porque é amigo ou porque é apaniguado político. Mas na classe política, o apaniguado político, aquele que faz a carreira política, pode chegar assim a ser alçado e se tornar vice-governador do estado de São Paulo, e pode até se tornar governador. Completamente diferentes as situações. Não se pode mensurar o mérito do serviço público ao topo das carreiras. Há um questionamento de ordem política e há uma hipocrisia dos próprios governadores e vice que diz: não, para mim está ótimo, eu já ganho demais. Gostaria que mostrasse na realidade os ganhos indiretos que tem. Gostaria que mostrasse de fato até, e se soubesse realmente os ganhos que não são nem indiretos, que são indevidos, e que a natureza dele chocaria em todas as circunstâncias, em todos os tribunais. Por isso, com absoluta tranquilidade, eu vou votar sim, favorável a esse projeto, reclamando ainda nos seus valores, porque o equilíbrio entre os poderes deveria ser mantido, deveria sim. E o prestígio aos bons serviços públicos, não dá para ficar com discurso demagógico, dizendo que se prestigia os serviços públicos, achincalhando seus quadros. O governo do estado de São Paulo é hipócrita. Põe no site da Secretaria da Fazenda o júbilo pela conquista das vitórias, do aumento da arrecadação, mas não são as máquinas que fazem isso, não, são as pessoas. Nós precisamos, no momento em que a Secretaria da Segurança, com hipocrisia, diz que conduziu o estado de São Paulo a índice de criminalidades comparativos a países da Europa e a estados americanos, precisava saber que não adianta ser demagógico, tem que investir nos seus recursos humanos, não pode ir na mesma linha, na mesma desfaçatez do governador do Rio de Janeiro, que vai com lágrima de crocodilo dizer que ama a polícia do Rio e depois vai junto com o Geraldo Alckmin para Brasília para pedir para não votar o piso nacional para os policiais e bombeiros. Isso sim é hipocrisia. Por isso eu encareço que os nobres deputados de todos os partidos que deixem de lado a questão em relação ao desprestígio dessa casa, que é desprestigiada sim, mas vamos pensar num fator maior para uma pequena parcela de servidores públicos que estão com seus salários congelados desde 2005, que havia um compromisso dessa casa que seria feita a correção desses valores, que tiveram compromissos governamentais e que o momento de se fazer isso é exatamente agora, já. Podemos obstruir, sim. Queremos demonstrar que a casa tem valor, que o governo desrespeita a casa, que não se discute e não se vota projeto de deputado, que não se contempla as emendas. Vamos obstruir a votação do orçamento. Não vamos deixar votar o orçamento do Estado. Vamos obrigar o novo governo a trabalhar com o duodécimo. Aí sim, nós vamos estar tendo postura como poder harmônico e independente. Muito obrigado, senhor presidente.